Vamos falar sobre química, vamos falar sobre alisamento e vamos trazer uma polêmica. O que é melhor para os cabelos? Fazer a química quando o cabelo cresce, né, de 2 a 3 centímetros ou ficar com prancha e secador? O que ajuda o cabelo a ficar mais saudável? Eu sei que essa é a dúvida de muitas lindonas e lindões por aí. E eu vim trazer a minha opinião e a minha dica. Porque eu sei que vocês gostam das minhas dicas e das minhas opiniões. Gosta sim que eu sei. Então vamos lá. Se você usa alisamentos alcalinos, é melhor você ficar no secador e na prancha por um bom tempo até retocar essa raiz. Mas se o seu alisamento são os alisamentos ácidos, os alisamentos progressivos, aí, meu amor, quando começar a te incomodar, eu sou a favor de você fazer o retoque logo do que ficar no secador e na prancha. Por que há essa diferença, né? Quando se trata de química alcalina e de química ácida. Então, presta atenção que a titia Paulinha aqui vai te explicar. Para isso, eu vou precisar do nosso caderninho e do nosso fio de cabelo. Se você não sabe que isso aqui é um fio de cabelo, agora você está sabendo. Então vamos lá. Aqui temos 2 fios. Nesse fio aqui vai ser usado uma química ácida, as progressivas. E nesse fio aqui vai ser usado as químicas alcalinas. Tioglicolato de amônia, guanidina, família dos hidróxidos. Deu para entender, né? Então vamos lá. Como é que as duas funcionam? As químicas alcalinas, elas invadem, arrombam, entram com muita força dentro desse fio e desorganizam, quebram as pontes definitivamente, faz aquela ruacinha aqui, brabinha, entra mesmo. E aí, o que acontece com isso? Tem que ter muito cuidado com esses tipos de química, porque como elas, as químicas alcalinas, elas têm esse poder muito forte de ação. O que acontece? Elas têm que ser feito testes de mecha, cronometrar ali direitinho na hora do teste de mecha, quando que ela vai começar a amolecer aquela cutícula e na hora que o cabelo perder a forma, né, desmaiar, né, dependendo de cada química alcalina, né, em cada tempo, você tem que gravar o tempo certinho para ver o retoque nesse cabelo todo naquele tempo determinado. Por quê? Se você passar desse tempo, o cabelo perde a estrutura, perde, o que acontece? O corte químico vem na hora, sem mandar recado, vem ali na hora, o cabelo emborracha, quebra, você pode vir até com ele na mão. Então, o que acontece com isso? Essas químicas alcalinas têm que ser muito respeitada, muito bem passada, muito bem aplicada, porque senão você vai ter um corte químico na hora. Agora, as químicas ácidas não são dessa forma. Elas entram se for a sem formol, tá? Se for as progressivas sem formol, elas entram, desorganizam o que estão aqui dentro, mas não quebram as pontes. Elas só desorganizam. E aí você vem com a prancha dando a forma lisa. Então, elas são umas químicas mais brandas que as alcalinas. Então, o que acontece com isso? Por elas ser branda, elas podem ficar ali
muitas horas no cabelo, pode ficar um dia inteiro, que não vai haver corte químico, porque elas funcionam com a fonte térmica, com o calor. Elas são ativadas, tá? Então, o que que acontece com isso, gente? O que que acontece com isso? Com o assunto que nós estávamos. Que se você faz um alisamento alcalino e ele tem essa força e tem que ser um retoque muito melindrado, sabe? Tem que ser um retoque maior para que quando você aplica essa química, né? O teu cabelo você tem que estar com uma raiz bem grande, para quando você retocar essa química, você ter aquele cuidado de não encostar aonde já foi aplicado para não haver o corte químico. Vocês estão entendendo? Então, quanto maior essa raiz, melhor. Então, é melhor você ficar com o secador e com a prancha. Claro que com todo o cuidado do mundo, tratamento, protetor térmico, sabendo usar a temperatura, né? Agora, quando se trata das progressivas, é quando cresce, mesmo que seja um pouquinho, eu sou a favor, até porque eu faço isso no meu cabelo, das minhas clientes, eu sou a favor de você fazer esse retoque logo, mulher. Para que ficar sofrendo? As químicas são diferentes. Só que para dar certo isso, esses retoques com pouco tempo, você somente tem que saber usar o calor da prancha. Por quê? Não é corte químico que você vai ter pela progressiva, vai ser um corte mecânico. Vocês estão entendendo? Esse é um assunto complexo, é um assunto para quem entende e para quem quer entender, tá? Então, o que que acontece? Se você tem progressiva e você tem um cabelo muito enrolado, você ficar 4 meses, 5 meses com essa raiz gigantesca, você vai passar mal, vai ficar com um capacete de cabelo. A gente que tem muito enrolado, porque as que não tem muito, é mole falar que fica meses, só faz um ano. Já nasce a raiz, já nasce lisa. Entendeu? Então é mole. Agora, gente, que o cabelo não dá nem um respiro, já tá fazendo uma molinha, já tá inchando. Então, se você, esse cabelo tem aquele volume e você vem com secador, porque a gente precisa de alisamento, porque a nossa raiz estufa, aí vem com a prancha bem quente para poder baixar. O que que você vai fazer com esse cabelo com meses? Com prancha e secador, uma temperatura alta para poder baixar isso aí. Você vai trazer um corte térmico. Você vai acabar com essa fibra. E essa fibra, quando for receber a progressiva, pode haver um corte químico. E o que que pode acontecer? Você botar a culpa na progressiva, sendo que essa fibra se acabou na prancha e no secador. Vocês estão entendendo a diferença? Vocês estão entendendo? Então, por isso que eu retoco o meu cabelo com um mês e meio. Claro que o crescimento do meu cabelo tá maravilhoso e tem muitas lindonas que têm esse crescimento maravilhoso. Então, se eu já tenho de 1,5 cm a 2 centímetros, eu retoco, porque como eu já falei para vocês, as progressivas são brandas, elas podem ser passadas mais vezes. Então, eu faço o retoque certinho da raiz, então o meu cabelo vai ter muito mais saúde. Porque se eu precisar, mesmo depois da progressiva, vir com um jato de secador e finalizar com uma pranchinha, vai ser numa temperatura muito baixinha, porque esse cabelo já vai estar baixo pela química. Vocês estão entendendo? Ah, gente, o assunto aqui é complexo. Vocês sabem que comigo não é vídeo de 1 ou 2 minutos, porque eu gosto de falar para vocês a verdade. Então, não esquece de curtir, deixar um comentário aí, nem que seja um pontinho, vocês já sabem da minha história, né? Comenta que ajuda. E deixa a sua pergunta aí, sua dúvida aí. Um beijinho para vocês e até a próxima.